Estamos aqui para mais um Papo Cabeça e hoje nós falaremos sobre adolescência. Uma caixinha de surpresas, né, gente? Você tem filhos adolescentes, sobrinhos, parentes? Você assistiu a série Adolescência que tá aí, ó, bombando? E se não assistiu, assista no streaming que tem. Por favor, preste atenção às mensagens que essa série tem. Por quê? Porque tá muito preocupante hoje trabalhar com adolescentes e limites, infelizmente. E por que isso está acontecendo? É o que a gente vai descobrir hoje aqui com a querida psicopedagoga Esther Guimarães, psicopedagoga, dona de escola, diretora de escola, gente, pessoa que conhece muito a infância e a adolescência. Esther, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. E o querido Jonathan Costa, né? Para não falar Jonatas, a gente tem o hábito, né? Psicólogo e psicanalista, também especialista em adolescência, né? Seja bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Lembrando que esse programa a gente tem o apoio da Unipsico, da Clínica Carlos Chagas e da Produz Produtora. Esther, vou começar com você. Tá difícil criar adolescente? Não, criar criaturas, né? Fazer com que essa adolescência seja saudável, é nesse sentido que eu quero saber. Se tá difícil criar, né? Está muito difícil, né? Assim, a gente não pode ter um saudosismo, né? Mas eu percebo que há uma grande diferença de uns anos atrás, né? Eu já trabalho na área da educação há 40 anos, então é uma experiência bem grande. E com relação à participação das famílias no processo da educação, né? E isso tem trazido muitos problemas para as escolas. As escolas estão muito solitárias, porque as famílias antes, elas cumpriam ali a parte delas, né? No que se refere ao processo da educação, do ambiente familiar, daquilo que vem da família, e a escola cumpria a parte dela, que era com relação à aprendizagem, aos processos de conhecimento, enfim, às inovações, aquilo que cabe à escola. Hoje, a escola vem feito um duplo papel, né? Que é o papel tanto de trabalhar as questões da aprendizagem, como também o papel de educar as crianças e os adolescentes. Ou seja, a educação ficou para a escola, resumidamente, né? Resumidamente, é isso mesmo. Que pena, né? E aí, Jonathan, como é que a gente vê isso na clínica, né? Eu também trabalho com criança e adolescência, eu vou colaborar com você, mas eu já estou fazendo essa pergunta para quem está em casa com a gente. Quem está em casa não, gente, quem está em qualquer lugar, né? Afinal, nosso podcast pode ser, nosso videocast pode ser assistido em qualquer lugar do mundo e de qualquer forma. Eu vejo que vem sendo uma mudança muito rápida. Então, desde quando eu comecei até hoje, eu vejo que o trabalho com adolescente, assim como o desenvolvimento deles e o jeito deles viver no mundo, vem mudando muito rápido. Por exemplo, o exemplo da IA. A IA foi Inteligência artificial foi lançada em questão de 2 anos. Nesses 2 anos, o impacto disso nos adolescentes, na vida dos pais, na relação, foi imensa. Mas eu vejo que na clínica, o que a gente busca fazer é chamar os pais para a realidade que o adolescente vive, para o mundo do adolescente. Porque o mundo do adolescente de hoje é muito diferente do mundo do adolescente da minha época e de outras épocas. Nossa, então isso então, é uma distância enorme. Então, muitos pais não têm conhecimento desse mundo. Eles não têm noção das falas, do pensamento, da ideia, do que os filhos veem, do que eles acompanham. Então, o nosso trabalho é juntar os 2 mundos. Pegar o adolescente, pegar os pais e trazerem para o mesmo lugar. Para falar, olha, isso acontece, isso é apresentado, isso aqui é a ideia que eles têm se aprofundado. Então, seja em redes sociais, TikTok, Instagram, várias plataformas que muitos pais não têm nem acesso. Não sabem o que se passa lá. Então a ideia é puxar eles para esse lugar e também puxar o adolescente para trabalhar esse pensamento crítico, também trabalhar a ideia de que os pais trazem sim um pensamento e uma ideia do que a gente vai trabalhar aqui e os adolescentes para a gente incluir isso. Então é um trabalho em conjunto. Eu gosto de brincar que é um triângulo.
São os pais, o adolescente e eu como psicólogo. Mas esse é um dos triângulos, porque tem vários outros. Aí inclui a escola, e aí inclui outros meios, inclui a família externa, então inclui avós, tios. Eu gosto sempre de olhar o meio todo. Porque o meio todo vai influenciar completamente o adolescente. Sim. Não dá pra gente olhar só a casa, só a escola ou só o consultório. Nós somos seres biopsicossociais, né, gente? A gente não pode esquecer disso, né? O que a sociedade, né, fala pra gente, o que ela tá demonstrando pra gente, acaba sendo absorvido. E aí eu quero até trazer uma coisa pra você, que é pai, mãe, tio, avô, tá? Observe o mundo em que seu filho, seu sobrinho, seu neto vive. E observe como é que ele responde a esse mundo. Por que eu tô falando isso? Essa semana uma paciente minha me ligou, o filho dela tem 8 anos. E ela fez assim, Núbia, meu filho quer entrar no grupo de WhatsApp da escola, só que ele não tem celular, eu não quero dar celular para ele. Eu fiz, parabéns. Não dê mesmo. Mas todo mundo na escola tem. Aí eu vou usar uma máxima deve ser da minha tataravó, né? Você não é todo mundo, tá? E a gente precisa dar limite. Todo mundo precisa de limite, principalmente crianças e adolescentes. Não é uma palavrinha mágica que precisa ser dita e explicada. Não é não, é não. Não porque não, né? Você concorda, Esther? Eu concordo. Não. Ele leva o sujeito a pensar. É na falta que o sujeito desenvolve o pensamento, né? Que a criança vai desenvolver o pensamento, que o adolescente vai desenvolver o pensamento. Por quê? Quando está na presença do desejo ali, o que ele desejou está ali presente para ele, ele não tem que colocar a mente dele para funcionar e pensar em alternativas para ele poder ter acesso ao que ele deseja, né? Então, o não que vai fazer esse papel primordial e é uma maior dificuldade que as famílias têm hoje em dia de enfrentar, porque eles querem ser amigos dos filhos. E pai e mãe não é amigo de filho. Eu falo isso pro meu filho todo dia, ele fica revoltado. Meu pai é meu amigo. Eu falo, mas eu sou sua mãe, então tá tudo bem, né? Sério, hoje você vai ser muito ouvido aqui, viu, Henrique? Porque ele fica, mãe, você devia ser minha amiga. Eu fiz isso, sua mãe, já dá um papel legal pra caramba, né? Que papel lindo. Era o meu sonho de vida ser mãe, então pronto, aí agora eu sou mãe. E ele não consegue entender isso. E você acha que os pais também não conseguem entender o quão prejudicial, eu diria, até ser amigo, porque amigo é muito, como é que eu diria? É muito mais permissivo. Posso falar isso? Então, o amigo, ele tá ali no mesmo nível, né? E dentro da família, a família tem uma hierarquia, e essa hierarquia, ela é muito importante para a forma como as coisas vão se estabelecendo, né? Hoje os jovens têm muita dificuldade de lidar com hierarquia, então eles chegam nas empresas, sofrem aquele impacto, né, com o trabalho. Por quê? Porque eles não estão acostumados a seguir normas, regras, e não tem lugar no mundo que não vai ter hierarquia, que ele não vai ter que seguir regras, que ele não vai ter que seguir padrões, que não vai ter um protocolo ali para ele trabalhar dentro daquela empresa, né? E então nós estamos, de alguma forma também, criando pessoas que não vão dar conta de exercer seu papel, vão ter muito conhecimento, porque realmente os jovens hoje eles têm muita informação, mas eles não sabem aplicar aquilo. Isso, eles têm acesso à informação, não tem aplicabilidade dessa informação, né? Porque eles são bombardeados o tempo todo com as redes sociais, com os sites, com um monte de coisas e não sabem o que fazer com tudo aquilo. Você concorda, Jonathan? Se a gente pensar a adolescência, dos 10 aos 11 anos, ali que começa o desenvolvimento do pensamento crítico, do julgamento, dessa capacidade. Mas antes, o adolescente, ele era colocado no mundo para explorar isso devagar. Então aí começava na escola, outros meios. Hoje, antes mesmo dos 10 anos, ele já tem acesso completo a redes e a vários comentários, a várias discussões. Então eles desenvolvem um falso ideal de crítica, um falso ideal de julgamento antes. E aí, antes mesmo da adolescência, já chega essa ideia do que eu sei, o que eu tô falando. Eu sei o que eu tô fazendo. E eu vejo que hoje há uma confusão de lugares. A confusão do lugar que o professor ocupa, a confusão do lugar que o pai ocupa, a confusão do lugar que o adolescente ocupa. Então,
Tanto que uma questão que eu vejo frequente é de mães que são mães solo. E elas sempre trazem a ideia de que não, é que eu tento ser mãe e pai do meu filho. Uhum. Eu falo, não, a ideia é ser mãe. Porque aí vai se pegando mais responsabilidade, vai se pegando mais questões. E isso é um exemplo de como os adolescentes também vão pegando mais questões. São vários lugares que eles vão se expandindo, mas que lugar que ele ocupa? Que lugar que a mãe ocupa? Que lugar que o professor ocupa? Como a Esther falou, de que os professores acabam arcando com esse lugar de educação que era para os pais. Qual que é o lugar de cada um? Qual que é a função de cada um na sociedade que a gente vive hoje? Nesse sistema que a criança vive, né? Vem se tornando um sistema muito difuso. E aí fica isso, não, mas meu pai é meu amigo ou meu pai? Ele pode colocar um limite em mim, mas ele é meu amigo, como que ele tá colocando um limite em mim? E aí, quando a gente olha para os pais, eu gosto de trazer a ideia de que muitos dos pais da geração de hoje, pelo menos os pais mais novos, têm a ideia de que eu vou ser amigo dos meus filhos porque os meus pais não foram meus amigos. Agiram de certa forma comigo, só que isso cria uma confusão. Até que ponto você é amigo, até que ponto você é pai? Que bom que é você que tá falando isso, porque ele é mais jovem que a gente, tá vendo? Para dizer, é porque são velhas, estão velhas aí, ó, por isso que pensa assim. Porque é verdade, quando eu falo isso pro meu filho, ele diz que eu sou jurássica, né? E eu falo aqui de boa, gente, porque eu costumo dizer que o nosso programa, tá? Ele é de utilidade pública. Exato. Então, quando a gente orienta e a gente mostra que tem, sim, questões que precisam ser discutidas em todas as casas, não é porque nós somos psicopedagoga, psicólogos que a gente não tem questões. Temos, sim. A questão é como a gente resolve, né? E a gente resolve. Isso é importante também. Porque às vezes as pessoas vão procrastinando, empurrando com a barriga e deixam de resolver as coisas porque, meu filho vai crescer traumatizado. Que bom, todo mundo tem trauma. Você tem trauma, você tem trauma? Eu também tenho trauma, todo mundo tem. A gente sabe que é o que a gente aprendeu a lidar com os traumas, né? De que forma? Na terapia, né? No desenvolvimento autônomo da gente para que a gente possa melhorar. Mas eu quero voltar para essa questão. Então, você acha que esses papéis que são hoje, na realidade, se a gente for usar física, difusos, né? Porque eles não são concentrados. Eu quero ser mãe e pai, eu quero ser pai e amigo. Eles acabam, no fundo, de alguma forma, atrapalhando. Eu posso dizer isso, Jonathan? Eu não colocaria atrapalhando, eu colocaria que fica realmente confuso. Confundindo, né? Sim, o lugar existe, as responsabilidades existem, só que, assim como o adolescente, ele também tem muito acesso a informações, os pais também. Então, uma coisa que eu vejo constante, seja no consultório, seja fora, são os pais falando, não, mas é porque eu vi tal pessoa falando que eu devo fazer dessa forma. Mas eu vi um psicólogo no TikTok falando que eu tenho que seguir isso. Eu vi outro... São várias informações, são várias questões. Mas um falou isso, só que aí o outro contradisse, aí o outro falou isso. Eu vou para que lado? Eu faço o quê? E eu vejo que, quando a gente pensa nessa questão de lugares, os pais, muitas vezes, não conseguem confiar em si mesmos para serem pais. Então, há essa questão de eu vou confiar nesse psicólogo, eu vou confiar nessa figura que me traz essa informação, e eu deixo para depois. Porque, mas e se eu não der conta? E se eu falhar? E se eu errar? Como pais, eles vão errar, como pais, eles vão falhar, mas isso faz parte. Isso é importante, né? Também para mostrar para o adolescente que ele vai falhar, que ele vai errar e que tá tudo bem. E que nós não somos perfeitos enquanto pais, né? Nós somos seres humanos falhos. Sim. É isso? O adolescente, eu vejo que ele tem muito medo. Sim, isso é comum do adolescente ter um medo de errar, mas hoje isso vem crescendo exponencialmente. Porque se ele erra, alguém tira foto, alguém faz um vídeo, alguém manda num grupo, alguém... Posta nas redes sociais, né? Então, isso cresce de forma muito alta. E às vezes nem um erro, né, Jonathan? Às vezes, assim, aconteceu alguma coisa pontual dentro de uma situação pontual, aquilo é deslocado do fato da realidade e é jogado para a mídia de uma forma deturpada, crítica, né? Deturpada, acusatória, enfim, aí que as coisas se complicam ainda mais. E aí eu queria voltar à questão da série, né? Porque o que me chamou mais a atenção naquela série? Aproveitando esse gancho seu a Esther. Olha só, e a questão do erro, do não ser perfeito, né? Vamos ampliar.
Eu até me arrepio, viu, gente? Porque, assim, eu achei que a série, tecnicamente, não foi um grande sucesso, mas o pano de fundo dela, né? E se você não assistiu, eu vou te dar um spoiler. Ela fala de um adolescente de 13 anos que faz uma coisa muito errada com a coleguinha. Não vou contar o que é, você assiste a série, o spoiler não vai ser tão grande, tá? Mas o problema é que ninguém acreditava que ele tinha feito aquilo porque ele era um menino bem educado, de uma família bem estruturada, pai, mãe, casados, com irmã, uma casa confortável, o pai, né, tinha toda uma estrutura, a mãe em casa, cuidando dos filhos, né, aquele modelinho bem bonitinho, que aí você fala, não, uma criança dessa, um adolescente desse nunca vai fazer nada de errado. E aí ele faz uma coisa muito errada, muito mesmo, né? Eu acho que eu vou ser obrigada a dar o spoiler, né? Ele mata a colega de 13 anos porque ela não quis ficar com ele. Ele mata. E aí a gente vai, e eu fui pesquisar, eu descobri umas coisas, né, que tem uma siglinha que é IC, né, que traduzindo seria o celibato obrigatório, né, ou seja, aquele que você não... Ninguém quis você para você deixar de ser celibatário, ou seja, ninguém quer te beijar, ninguém quer fazer sexo com você, e aí os meninos se sentem rejeitados e começam a criar, né, essa coisa do ódio. E onde é que tá, para mim, a pior parte dessa história toda, né? Ele saía de casa, voltava muito tarde com 2 outros colegas de 13 anos, e aí vem a questão do limite que a gente está falando, e... ele pegou a faca da mão de colega para matar a menina. O colega deu uma faca. Ou seja, ele tinha um cúmplice que sabia de tudo que ia acontecer e ele não falou nada também. Ou seja, um colega sabia que o outro ia matar alguém e não fez nada, gente. Né? E aí, por fim, ele volta para casa tranquilamente. E a pior parte de todos, né? Os pais não perceberam nada também. Quer dizer, a dor desse menino que foi rejeitado pela menina, pela coleguinha, que não quis nada com ele. Uma dor tão grande que fez com que ele arquitetasse um assassinato e depois negasse. Né? E aí, Esté, para onde é que a gente vai com isso, né? Primeiro, o perigo das redes sociais. Gente, a gente tem que ver, sim, o que os nossos filhos estão vendo nas redes sociais. A gente tem que ver, sim, o que os nossos filhos estão vendo nos seus celulares, ó. Isso aqui vai com a gente para tudo quanto é lugar. Você não precisa sair de casa para poder ter acesso às redes, à internet, tá? A internet é uma ferramenta fantástica, ninguém está discutindo isso. Mas quais são os perigos que estão na rede, né? E mais, quais são os perigos da não observância do comportamento dos nossos filhos? Da falta de diálogo. Da falta de diálogo. E assim, eu tenho que contar, eu contei aqui nos bastidores e vou contar para vocês, quando meu filho tinha 12 ou 13 anos, hoje ele tem 20, eu cheguei para ele e peguei o celular dele. Ele se jogou no chão, ficou chateado, que eu não confiava nele. E eu disse, filho, eu confio em você, eu não confio em quem tá do outro lado da tela. Entrei várias vezes no computador dele, porque o que os nossos filhos não conseguem entender é que eles não cresceram o suficiente para ter filtro do que o que é bom e o que é ruim. É uma palavrinha, né? É um bullyingzinho ali na escola, você é isso, você é aquilo. Ah, não, é brincadeira. Tá tudo bem. E não é verdade, né? Eu sei que eu já falei demais, tá? Eu queria te ouvir com relação a isso, depois ouvir o Jonathan, né? Primeiro, essa questão do mundo na escola, né? A maldade, o bullying inocente, né? O que essa criança está trazendo. Eu só queria voltar um pouquinho na sua fala. Fica à vontade. Núbia, você falou assim, eu confio no meu filho. Mas eu acho que os pais não deveriam confiar. Não, cegamente, com certeza, não deve. Com certeza. O primeiro ponto é esse. Porque quando a gente confia cegamente em alguém, de jeito nenhum, no outro, a gente está negando a realidade. Tudo que a gente nega a realidade, essa realidade vai bater na porta. E essa realidade tem batido na porta de uma forma muito trágica, muito impactante. Né? A gente já tinha visto isso naquele filme do Kevin, né? Precisamos falar sobre Kevin. E agora a gente vê na série... Assista também, tá? Na série Adolescência. Então, assim, a gente precisa entender que o ser humano, ele tem uma natureza realmente que às vezes não é tão boa. E a gente precisa tentar
assim, às vezes matar a nossa ingenuidade com relação ao que acontece dentro da gente, a gente como pessoa, e fora da gente, naquilo que acontece na nossa família. Meu filho é perfeito, meu filho é excelente. Não, por que meu filho não é perfeito? Porque ele é um ser humano. Ninguém é, né? Uhum. E aí já diz tudo, né? Eu sou um ser humano, sou um ser que tem dentro de mim várias coisas, né? Boas, ruins, difíceis, fáceis. E isso é o que diferencia também a gente, né? Que dá a personalidade de cada um de nós. Então é importante as famílias não só dialogarem, mas primeiro observarem, né? Largar também as telas. Os pais também precisam sair desse mundinho, sabe, pai? Sai desse mundinho aí de ficar postando as coisas no Instagram. Gente, a gente é gente adulta, são pessoas maduras. A gente precisa sair desse mundinho de falar assim, tudo que eu vou fazer eu tenho que postar. Pelo amor de Deus, gente. Que é isso? Que é isso? Que vida que é essa? Né? A Vida Mentirosa dos Adultos. Esse é outro livro que eu recomendo, maravilhoso, né? Já vou comprar. Que é muito bacana. E eu penso que nós precisamos parar e olhar de verdade para nós mesmos, para os nossos filhos, para a nossa esposa, para a escola que os nossos filhos estão. E aí a gente vai começar a ver muita coisa. Que a gente vai ter que ter um trabalho, mas esse trabalho é muito menor do que a gente visitar um filho numa prisão. É muito menor do que a gente tratar um filho do que enterrar um filho. Do que enterrar um filho. Enterrar, do que tratar um filho que está usando drogas. Gente, as álcool, que tá aí à mão dos meninos. Não, 14 anos, bebendo, fumando, usando aquele malditinho, o cigarro, como é? Pode, né? Pode. Tá. O cigarrinho eletrônico é aquela coisinha do capeta também. Inclusive é proibido. E mata também, né? E mata. Então você tá certa, a gente não tá olhando para dentro de casa porque a gente tá tão preocupado em estar fora, em estar trabalhando mais para ter uma vida melhor, para postar também, né, gente? A gente não tá aqui criticando, não é a crítica pela crítica, por favor, mas é uma crítica para a gente poder olhar pra gente e olhar para quem tá com a gente. A gente tá deixando de olhar. Eu olho pro meu colega, eu sei o que ele tá sentindo, eu tenho alguma empatia por ele, não porque eu tô tão preocupada em viver uma vida hoje, né? E aí a gente volta até depois, assistam um episódio que a gente fala de saúde mental nas empresas, mas não é nas empresas, é na vida. 30% da população tem burnout, 30% tem depressão e 30% tem transtorno de ansiedade maior ou generalizado. Ou seja, 90% da população está doente. Sim. E 10% está adoecendo, viu? Vamos ser sinceros aí, porque tá difícil viver, né? Eu queria fazer um comentário em relação a isso. Eu vejo que hoje, de forma geral, seja tanto adolescentes, isso é ensinado para os adolescentes. Vem-se tendo uma dificuldade de olhar para si muito grande. De entender quem nós somos, de entender o que é meu, de entender o que eu sinto. Eu tenho uma passagem do Winnicott que eu gosto muito, assim, eu vou parafrasear porque eu não lembro exato, mas que ele traz essa questão do... Você percebe o que você faz, você percebe a sua vida, você percebe as questões mínimas. Uma coisa que eu gosto de perguntar é, você percebe quando você toma café? Você percebe quando você toma banho? O jeito mais confortável? Isso vale para os adolescentes. Vocês estão percebendo o que vocês gostam? O que vocês querem? Essa é uma pergunta que quando eu faço para adolescente, assim, é difícil responder, mas eles não sabem nada. O que você quer? Não sei, eu tenho que querer alguma coisa. E aí... O que você pensa sobre isso, né? A gente entra nesse mundo que você fala sobre a série e eu volto nela. Quero ir nessa parte do incel, que é o incel, que eles trazem. Exatamente. Quando não há diálogo na família, os adolescentes eles estão entrando na vida, num universo em que eles vão precisar de conhecimento. Sim. Eles vão precisar de uma base, eles vão precisar de alguém que os guie. Se não há diálogo em casa, se não há um lugar com que ele tenha isso, ele vai buscar em outro lugar. E hoje com as redes sociais, isso faz com que seja fácil de achar. E a gente vive num mundo, nas redes sociais, em que
tá tudo muito polarizado, tudo muito separado, os lugares que certos grupos ficam. E quando a gente pega esse lugar da rejeição, pro adolescente, a rejeição é algo horrível. Dói muito. Isso seja por um grupo, seja com uma menina, seja com quem for. E aí ele acha um grupo, e aí eu Que trago abraça ele, né? o que na série também traz, mas é muito conhecido como a manosfera. Que é esse grupo de homens que todos se identificam. Ah, mas é porque eu fui rejeitado, mas é porque eu também senti isso. E aí entra a agressividade, entra a raiva. A agressividade, ela não só... Isso é uma questão que também é importante, que a agressividade, muitas pessoas acham que é algo ruim. Não, a agressividade faz parte da gente, ela faz parte do ser humano. Até da sua defesa também, Sim. né, Jonathan? E eu vejo que o adolescente entra com essa agressividade e ela não é bem recebida. Ele não entende o que eu tô sentindo, o que isso é raiva? Que é uma emoção básica, né? Raiva, Sim. felicidade, nojo, tristeza. Um desconhecimento Medo. gigante das suas próprias emoções. É porque a gente não aprende na escola as emoções, né? Precisou vir um filminho divertidamente para ensinar a gente as emoções, né? Sim. E olha lá que teve gente que não aprendeu. Então, eles entram nesse lugar, aí começa esse discurso de ódio do... Ah, se ela não te quis, é porque você tem que tentar mais. Na série e também em outros lugares, eu vi a ideia do 80-20. Que é 80% das mulheres querem apenas 20% dos homens. E aí, o homem que não se encaixa nesses 20% tem que lutar para entrar nesses 20%. E aí entra o discurso de ódio, entra as agressões, entra o passar do limite do adolescente. E aí fica confuso. E aí entra esse lugar de onde a criança da série vai além do que ele deveria ter ido. Ele poderia ter conversado, ele poderia ter sido ouvido, mas os pais estavam tão presos no seu mundo também que não viram ele. Tanto que tem a fala na série do mas eu via ele até 2 horas da madrugada com o computador ligado, eu só batia na porta e falava pra ir dormir. Não se preocupava com o que ele estava fazendo. Qual é o conteúdo? 2 horas da manhã para ir pra escola no outro dia, né, gente? Nossa. Aí o menino não tem rendimento na escola, aí o menino tá irritado porque não dormiu, né? Privação de sono altera o humor, tá, gente? Seu filho tá dormindo pouco, ele vai ficar mal-humorado, pode ter certeza disso. Precisa de higiene, tanta coisa, né? E a gente não vê. E uma coisa que eu queria falar com os pais, tomar cuidado com um aplicativo que hoje vem dando muito trabalho, que é o Discord. O Discord é um aplicativo muito usado para jogo, para conversas em grupos. Só que o Discord, ele não tem restrição nenhuma. Não tem filtro. Não tem filtro, não tem cuidado, não tem limite. A quantidade de coisas extremas que eu já ouvi falar do Discord é gigantesca. Não, e o palavreado? A gente não pode repetir aqui, mas vai lá ver, pra você ver uma coisa, né? Seu filho grita em casa, fica falando um monte de coisa feia e você tá deixando. Não, tudo bem, é da fase. Não, gente, não é da fase não, tá? É discurso de ódio, muitas vezes. O que se é falado nesses grupos, os pais não têm conhecimento. Porque eles não perguntam, eles não entram no mundo do adolescente. Mas aí a gente entra naquela falsa, né, ideia de que meu filho está em casa, ele está seguro. Eu queria trazer uma questão que eu vi recente. Eu vi uma reportagem de não lembro se foi um menino ou menina, que chega um cara na porta da escola e fala pra criança, acho que tinha uns 10, 12 anos também. Eu sou influenciador, eu tô gravando uns vídeos. O vídeo é pra você experimentar uma bebida e me falar se você acerta ou não. Você quer? Vamos, depois eu te dou tal coisa, te marco o seu Instagram, você vai crescer também. A criança foi. E aí eu entrei nos comentários. Porque eu faço quase um estudo nos comentários. Vários falando, não, mas é porque os pais hoje acreditam que os filhos não vão fazer isso. Porque eles têm conhecimento. Conhecimento vem de onde? Mas eles... vários pais acham que não tá na hora de ter essa conversa. Com 12 anos não tá na hora de ter a conversa de até onde ele pode ir, até o que ele pode fazer. Não é porque hoje eles já não vão pra praça mais, eles só vão de casa pra escola. Por que eu vou ter uma conversa desse com eles?
sobre sexualidade, sobre dinheiro, sobre álcool, sobre drogas. Gente, começa a falar a partir dos 11, 10, 11 anos, dependendo da maturidade da criança. Não sei se vocês consideram que seria mais interessante antes. Eu acho que a partir dos 10... A partir do momento que a criança começa a perguntar. Exatamente, sim. Então, assim, a família não pode se esquivar de responder perguntas que são importantes. Se ele está perguntando, é porque ele quer saber. Sim. E dentro das condições e da capacidade intelectual de cada fase, você vai responder aquilo que ele perguntou. Né? E isso é muito importante, essa clareza, né? Eu acho que, às vezes, o Jonathan falou do diálogo, mas antes de haver diálogo, precisa haver convivência. E o que nós estamos criando, gente? Olha, casas, às vezes, assim, que cada membro da família fica num ambiente. Uhum. Esses dias eu tive uma pessoa que fez essa queixa. Nossa, eu era tão mais feliz quando eu morava no meu apartamento pequeno. A gente mudou para uma casa maior, agora cada um fica num canto. Que as pessoas não convivem. Porque para eu dialogar, Jonathan, eu preciso conviver. Eu preciso ter horário de almoço junto, café da manhã junto, almoço junto, jantar. Eu falo para os pais, gente, introduz o jogo no pós-lanche da noite, no pós-jantar. Vocês vão ver o tanto que os meninos são apaixonados. Porque se eles adoram jogar comigo, por que eles não vão gostar de jogar com vocês? Uhum. Né? Então, vem dando um resultado maravilhoso. Né? Trazer jogos que eram antigos, que eram jogos que a gente fazia na nossa adolescência para o cotidiano das famílias. Conviver. Essa eu acho que é a grande Outro dia resposta. Emprestei um jogo e um livro para uma família, né? E eu falei, se juntem e vão brincar. Vamos brincar junto? Vamos. Né? Porque chega uma hora que é natural, né? Adolescente, ele é da família, ele começa a ir para os amigos. Sim. Eu preciso trazer esse adolescente de volta, essa criança de volta, para que a gente possa ter convivência e para que a gente possa ter diálogo. Isso é essencial. Mas as pessoas estão meio que reticentes. Eu diria até que meio com preguiça, né? Eu acho que tem um pouco de preguiça. Porque, assim, educar dá trabalho, gente. Vamos ser sinceros, né? Tá. Educar dá trabalho, não é fácil. Mudar a rotina dá trabalho, mudar de hábito dá trabalho. Pra gente, é difícil. Vou fazer uma academia. Vou acordar às 5 horas da manhã. Não, mas entre 21 e 31 dias, gente, a gente muda de hábito, você vai ver. A gente acorda e fala assim, opa... Não preciso nem que o despertador me acorde. E isso quem vos fala é uma pessoa que odeia acordar cedo, mas acorda 5:30 da manhã todo dia para ir para academia. Mas não foi fácil, não. Então, corre atrás, busca que vai dar certo. Pode ter certeza disso, né? Eu não colocaria como preguiça, necessariamente. Eu colocaria como costume. Porque essa virou a rotina de... Tá todo mundo tão focado no que precisa fazer, nas redes sociais. E a gente tá vivendo um mundo hoje em que a rapidez tomou conta. Uhum. Então, eu tenho que acordar, tomar café, levar a criança pra escola, voltar, ir trabalhar, voltar. Aí você pergunta, que hora que você para pra respirar? Eu posso parar pra respirar, não vai dar tempo. Você já tentou? Não. Você já parou pra jogar? Não. Você já parou pra ver um filme com o seu filho? Não, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que arrumar a casa. Tá. Você tem um tempo separado com o seu adolescente? Não. É a hora do almoço. E aí eu queria acrescentar a questão do adolescente com irmãos. Porque ali também se criam, por exemplo, vamos pegar uma família com 2, 3. Se criam 3 mundos diferentes. Uhum. Cada um vai sentir uma coisa diferente, vai viver uma coisa diferente, vai pensar uma coisa diferente. E sobre o mesmo fato, né? O mais interessante é isso. Então, você faz uma coisa com os 3 juntos, você faz uma coisa com cada um separado, para dar para eles esse pertencimento na família, para dar, tenho os meus irmãos, mas eu não preciso ver eles como inimigos. Eles são meus irmãos, eu preciso dividir. É ruim dividir? É difícil? É. E eu vejo que os pais ficam com muito medo. Mas e se eu colocar um limite e eles acharem ruim? E se eu for fazer um jogo com meu filho e ele não quiser? E aí entra o medo e a dificuldade de lidar com aquilo. Mas meu filho não me quis. Dificuldade de lidar com a frustração, né?
Porque esse medo vai gerar um não, esse não vai me frustrar e eu vou ficar, né, desanimado para continuar. E aí, como que o adolescente vai aprender a lidar com a frustração, sendo que ele não tem uma frustração para lidar e às vezes os pais também não levam a essa frustração? Frustração, eu vejo que muitos pais têm medo. Não, mas e se meu filho machucar? Mas e se meu filho errar e achar ruim? Deixa errar. Eu gosto de brincar que, pelo menos eu sou de cidade pequena, e lá eu sempre subi em árvore e fazia muita coisa quando a gente ia pra roça. Nossa, eu subi em pé de jabuticaba e quase caí. Não, na verdade eu já caí de uns 2 metros. Minha mãe não sabe disso, mas caí. Agora ela vai saber. Agora vai saber. E aí eu vejo hoje muitas mães, pais falando, mas eu posso deixar meu filho subir numa árvore? Mas e se ele cair e machucar? Deve. E eu posso deixar meu filho fazer isso? Eu posso deixar meu adolescente sair ou explorar tal coisa? Ele precisa aprender a lidar com isso. Porque, por exemplo, quando a gente pega o exemplo da série em que aquele adolescente ele lida com a frustração de uma forma muito agressiva, ele já tinha lidado com a frustração antes. Ele já tinha lidado com um não antes. Vários não, na realidade, né? Porque aí chega um não tão sério, tipo, eu não te quero, mas eu vou fazer querer. Se você não me quer, ninguém vai ter também. Uhum. A que nível o adolescente se coloca capaz de aprender a lidar com a frustração? Em que nível ele vai lidar com o pós-adolescência? Porque a adolescência é isso. E na idade adulta também, que é o que Steph falou pra gente, né? Ele vai pro mercado de trabalho e não sabe lidar com isso. Mercado de trabalho, faculdade. Uhum. Uma coisa que eu converso sempre com quem tá na faculdade recente, vários dos que entram acreditando que o professor vai pegar na mão e levar. Como era no primeiro e segundo grau, né? Aham. E eu sempre falo, faculdade é você com você. Exatamente. Ou você faz, ou você reprova. É quase um autodidatismo, né? Então, é como se tivesse uma quebra. Uhum. Eu gosto de trazer a ideia que hoje a gente vive num mundo cheio de quebras. Não tem uma continuidade, não tem um trabalho, não tem uma rotina, uma tradição que muitas vezes leva o adolescente a passar por fases. Ah, então tá na infância, da infância já quebra e vai pra pré-adolescência, já quebra e vai pra adolescência. Na adolescência aí tem uma quebra gigante do ele viver aquele universo e aí ele vai pro trabalho e pra faculdade e é completamente diferente. Não, mas eu não sei lidar com nada disso. E agora? Uhum. Eu faço o quê? E aí vai pros pais. O que eu faço em tal coisa? Ah, conversa com seu amigo. Ele vai saber, ele tá no mesmo lugar. Posso Uhum. falar uma coisa importante? Deve. Isso que o Jonathan trouxe. É um papo. O que ele vai fazer, gente? Hoje, os jovens, os adolescentes, né? Eles ficam 1 mês, 2 meses no trabalho. Porque assim que tem uma demanda, que ele se sente um pouco mais exigido, eles evadem. Eles fogem. Por quê? Porque eles não sabem lidar com o não. Eles não sabem lidar com os limites, com a regra. Eles não sabem lidar com as demandas que a própria sociedade vai colocar. Por isso que os cinquentões estão voltando para o mercado de trabalho, Exatamente. gente. Por isso que a gente está sendo convidado de volta, né? Olha, por favor, voltem, porque a gente não dá conta dos jovens. Eles não sabem se frustrar. Eles não sabem ouvir uma ordem por falta de hierarquia. A gente tem que voltar na sua fala, Esther, né? O chefe mandou, e daí? Não tô nem aí porque o que o chefe falou. Cara, é o chefe, né? É o gerente. A gente fala chefe de forma figurativa, claro, mas é o coordenador, o supervisor, o diretor que tá te pedindo para você fazer uma coisa. Ah, mas eu não entendi por que tem que fazer. Às vezes não tem que entender, tem que fazer porque tem que fazer. E aí vem a questão de onde vem isso, né? Vem de casa. Eu não aprendi a me frustrar, eu não aprendi a ouvir não, eu não aprendi a ter limite. Então, quando eu saio desse universo protegido, dessa bolha, porque vamos ser sinceros, né, gente? Eu vou falar, inclusive por mim, faço minha meia-culpa, a gente cria filho na bolha. Você é de cidade pequena, mas quem mora numa cidadezinha maior, tem carro, o filho nunca foi para a escola de ônibus, por quê? Porque ele não vai acordar às 5 horas da manhã para estar na escola às 7, não. Dá 20 para as 7, eu levo meu filho na escola, de carro, no ar-condicionado ou qualquer coisa que o valha, para quê? Para que ele não vá no ônibus, para que ele não se sacrifique, para que... E aí? Entra a ideia do eu tive que lidar com tudo isso, eu não quero que meu filho lide. Exatamente. Mas até que ponto ele vai lidar? Não vai, né? Ele não vai porque a gente não vai deixar, Exato. né? E aí, o que é que a gente cria, Esther? O que é que a gente está criando? Então, gente,
pessoas que são muito frágeis, né? E a fragilidade, né? Todo ser humano tem as suas fragilidades. Sim. Né? Mas se essa fragilidade foi exacerbada, né? Ela vai provocar transtornos, né? Um transtorno de ansiedade. Por que é tanta Depressão. gente com transtorno de ansiedade e depressão? Por quê? Porque tem uma fragilidade. Mas a gente precisa ir em cada fase do desenvolvimento de um ser humano, criando situações ali, né? Ajudando, na verdade, não é nem criando, ajudando ele a enfrentar as frustrações inerentes daquele momento. E acabou. Não é ficar passando a mão na cabeça de menino, porque isso não vai resolver, isso vai custar muito caro, né? Vai custar muito caro. Acho que aqui a gente volta no limite. Exatamente. A gente volta no... Colocar uma coisa que eu ouço frequente volto na ideia do eu sei o que eu estou fazendo na minha vida, eu não quero que o meu pai me mande o que fazer. E aí a gente corta pros pais do tipo, não, mas eu tô tentando deixar ele experienciar a vida, eu não quero barrar a experiência dele. Mas eu falo, tipo, em alguns momentos é necessário. É primordial, eu diria até, viu, Jonathan? Eu diria que é primordial. Até porque o que eu percebo, né? E eu vou falar de casa, é que eles não vivenciaram muitas coisas e eles não sabem o perigo real que correm. Ah, mas não é desse jeito. Você acha que é? Você não acha. Você viveu o suficiente, né? Para saber que aquilo ali não vai dar certo. A gente sabe disso. Por quê? Porque o nome disso é experiência. Experiência é para quem viveu. Quem não viveu não vai ter experiência. E sim, pai e mãe, não, volta a dizer uma palavrinha mágica, tem que ser dita. Não é não. Ah, mas ele vai me encher a paciência, vai reclamar. Deixa reclamar, faz parte. Você fala, vai continuar reclamando, ó. Fica aí reclamando que não vai ter conversa. Porque tem coisa que a gente dialoga. Eu gosto muito da liderança circunstancial. Vamos usar um termo, eu sou administradora por formação, né? E aí eu trago isso da vida. Qual o melhor tipo de liderança? Circunstancial. Tem hora que dá para dialogar. E aí, o que você acha? Como é que a gente vai fazer? Tem hora que faça porque eu tô mandando. Sim. Acabou. Né? Tem hora que você é paternalista, passa a mão na cabeça, porque agora cabe, né? Tá passando por um sofrimento, você vai lá, ó. Mas tem que ser circunstancial, não dá para ser passar a mão na cabeça o tempo inteiro, não dá para discutir o tempo inteiro uma solução e não dá também para ser autoritário o tempo inteiro. Perfeito. Uma questão que eu gosto sempre de trazer com os pais é a adolescência, eles estão procurando um lugar para pertencer, para falar que é deles. Então, se os pais chegam falando, você não vai fazer isso, isso aqui não é certo, isso aqui não, você tá proibido disso, eles vão entrar em defesa. Eles vão se fechar, vai fechar o casulo, vai fechar a porta, os pais não vão entrar. Eu gosto de trazer uma ideia de, se você vai tentar isso, vamos tentar um jeito de que a porta não vai ser fechada na sua cara. Os pais querem, eu vejo que eles querem colocar de castigo já de cara. Castigo pode ser importante em algum momento? Pode. Sim. Mas o adolescente, a criança e o adolescente, eles gostam de estar no lugar de, eu ganhei isso, eu conquistei isso. Então faz uma barganha. Vamos para um lugar do não impor diretamente, mas se você fizer isso, você vai ganhar tal coisa. Não ganhar de dar, mas essa consequência vai vir depois disso. Aí o adolescente, então não vai ser tão ruim assim não ficar com o celular até 11 horas da noite? No sentido de, vamos desenvolver. E quando ele chegar também na adultez, ele vai ter essa capacidade de dialogar, de organizar, de se colocar, olha, se você fizer isso, eu consigo fazer isso. De essa maleabilidade. Essa negociação. Sim. Sempre que possível, eu acho super válido. É que, às vezes, infelizmente, eles não ajudam, né, Esther? Não é isso? É verdade. Assim, essa questão da negociação, eu falo para as né, principalmente com as crianças que são mais opositivas, né? Porque nós vamos encontrar isso muito forte em alguns adolescentes, essa força de oposição. Então, a primeira palavra é não. E tudo que vem é não, não, não e não. Tudo que você sugere é não. Então, com esse tipo de pessoa, né, a gente vai lidar com vários tipos de personalidade de pessoas. Então, às vezes, com esse tipo de pessoa, vale a pena você ir
conseguindo as coisas que você deseja, daquilo que você realmente acha que é importante, usando algumas alternativas, mas não que sejam alternativas de ceder aquela birra, aquela imposição, né? Não, seguindo ali um caminho que você vai se aproximar de um outro modo, mas que ele vai fazer aquilo que você precisa que ele faça, porque o que você determina que ele faça é importante para ele, sim. Sim, tem que ser feito, né, gente? E tem a ideia do, eu não vou fazer, meu pai mandou. E aí, se leva a ideia do, não, mas se você fizer porque é bom, tá, então você não tá mandando. Então tá, talvez eu possa fazer. A ideia do, se você tá impondo, eu não faço. Eu bato, mas não faço. Né, volto a dizer, não é fácil educar, não. É um exercício assim, diário e a gente precisa criar alternativas para que seja menos doloroso para todo mundo, né, gente? Até para que a gente não incorra nessas armadilhas. Por isso que o programa fala, né, adolescente, o tema do nosso programa é porque adolescente é uma caixinha de surpresa, é um sem informação, é um ser que não é criança e não é adulto, que às vezes quer ser criança, quer esse lugar da criança e quer esse lugar do adulto, sem ser nenhuma das duas coisas. Então, não é fácil para eles também, é importante dizer isso. Ser adolescente não é fácil. É muito grande para algumas coisas e muito pequeno para outras, vamos dizer assim. Grande não é no sentido de tamanho, mas no sentido de maturidade. Tá? Perfeito. E eu queria até trazer uma coisa, Jonathan, que eu acabei esquecendo, mas eu acho que é importante apontar. Quando eu falo de preguiça, não é aquela preguiça de... né? Mas é energia que a gente gasta para algumas coisas, né? Às vezes é muito dispendioso, a gente tem que gastar muita energia para um resultado que nem sempre é tão significativo. Mas o fato de não ser significativo não significa que não é importante. Perfeito. É nesse sentido. Então, às vezes a gente fala assim, nossa... Vamos lá, né? Eu saí do TikTok. Do tipo, mas eu posso ficar aqui só ver mais 5 vídeos. Depois eu vou. O não movimento. Isso. Aí como você parou de observar, né? Porque tem isso. A criança é esperta, o adolescente é esperto. A gente não pode esquecer. Eu vou assistir 5 vídeos do TikTok. Beleza. Aí assistiu 5, o pai e a mãe não sabe quanto tempo de duração, né? Aí os 5º viram 6º, 7º, 8º, 15º, 20º. E você tá ali e faz... Quanto tempo esse vídeo, né? Eu não sei quanto é que é. Aí você tem que estar o tempo todo ali observando. Já foram 5, deixa eu ver qual foi. Primeiro, segundo, deixa eu ver o terceiro. Tá, o 5º agora acabou. E a gente tem que estar o tempo todo gastando essa energia para poder fazer com que as coisas aconteçam, porque é do adolescente ser transgressor, né? Eu queria só trazer uma questão que ajuda muito. É a questão do tempo. É muito comum a criança tá no celular. Às 10 horas ela vai sair, seja criança, seja adolescente. Os pais já chegam, então ele vai lá, começa às 8, vai até às 10. Os pais já chegam às 10. Acabou. Pode pegar e guardar. Aí eu falei, como assim acabou? Já? Não, mas uma coisa que ajuda muito falta meia hora. Mais 30 minutos você fica. Aí depois o pai chega de novo, mais 15 minutos. Mais 5 minutos. Tanto que, por exemplo, às vezes até em sessão, quando eu trabalho isso, quando é necessário, o adolescente ou a criança mesmo já fica, tô quanto tempo? Ainda dá tempo de fazer isso? Ainda dá. Porque eles têm a noção do tempo. Eles têm a noção de aproveitar aquilo, de entender a finalização. Não é chegar e cortar. Vamos diminuindo, dando a ideia para ele de agora a gente vai menos, agora a gente vai menos. Acabou, parou a hora, aqui. Parou, vamos. Pronto. E é tão interessante isso, até porque o tempo deles é menor, né? É diferente do nosso. Muito. É muito diferente. Assim, o tempo do adolescente, tem o tempo do adolescente, gente, e tem uma demanda ali. Eles estão se comunicando com algo, né? Com algo, que é um objeto. Né? Quando a pessoa se comunica com o celular, ela ela pegou alguma coisa que ele trocou a troca humana pela troca de objeto. E esse objeto, ele tem um conhecimento a respeito do seu filho que você não imagina. Os algoritmos. Ele sabe tudo que aquele menino gosta de fazer, o que chama a atenção dele, e ele quer manter ele conectado o maior tempo possível.
né? Então, nós temos uma interferência naquele tempo que a gente viveu quando a gente era mais jovem, né? E a gente tem uma mudança no jeito que o tempo hoje ele está colocado socialmente, né? Até pela interferência que o algoritmo faz na questão do tempo. Ele vai pegando ali, vai dando muito prazer, é muito prazeroso, porque o menino vê uma coisa que interessa para ele, dali ele já é chamado para outra, e aí o tempo, ele fica no devaneio do tempo. Né? Ele se perde no tempo. Mas tem um outro detalhe que a gente também tem que trazer, que o outro tempo do adolescente, que é assim, filho, vem cá, tô indo. Esse tô indo parece eterno, né? Tô indo. Eu vou fazer um dia, né? Então, assim, esse tempo do adolescente, que não é o tempo das telas, que é um tempo mais dinâmico, né? Que atrai, é o tempo do fazer. Eu vou fazer. Estou indo. E não vai, não sai, não acontece, né? E isso, gente, é uma característica da adolescência, né? O esquecimento. Eu fui procurada outro dia por um adolescente de 19 anos que ele fala sobre... Ele achou que ele tinha TDAH. Aí eu fiz, olha, você pode até ter o DA, que é o déficit de atenção, mas o TDAH, transtorno, não é... Quer dizer, ainda não é um diagnóstico formado, tá? Mas... Pelo que eu percebi, é só o déficit de atenção que é natural do adolescente e da criança, né? Que ele não tem essa preocupação de entregar as coisas, né? De ver. E aí a gente volta para a série, né? Que observação foi que aquele menino fez, né? Qual foi a atenção que ele deu ao que era importante de fato? Ele estava se relacionando com a menina de 13 anos, que também era imatura, que também talvez não soubesse se relacionar com ele, né? Porque tem uma idade que elas não têm interesse, nem eles têm esse interesse, eu não vou falar nem sexual, mas essa atração física pelo sexo oposto, né? Nem pelo mesmo sexo. Porque isso tem a ver com maturidade. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que chamar a atenção dos pais. Né, para orientar os filhos de que isso acontece em determinada fase da vida e que começa a acontecer em uma outra. E a gente não fala sobre isso também, né? Na adolescência, chega um momento em que tudo que estava congelado antes vai voltando e muitos outros conhecimentos. A sexualidade realmente não é só de sexo. É de desejo, é de paixão, é de vontade, é de... que é isso que eu tô sentindo quando eu olho para outra pessoa? Que é isso que tá no meu corpo? Eu não sei. Com quem que eu vou conversar sobre isso? Meus pais acham estranho eu conversar disso com eles. E se eu for conversar, vai ser ruim. Eu converso com quem? Com meus amigos. Mas eles também não sabem. E a gente conversa com quem? Com psicólogo. Com psicólogo. Mas quando não tem, eles vão indo além. E a questão da série é que foi até mais difícil, porque, na verdade, a menina nem queria ele. Ele aproveitou de um momento em que isso ele aprendeu nesse grupo da manosfera dele, de que ela tinha passado ali por uma situação bem delicada, e ele pensou, agora, nesse momento, eu consigo aproximar dela. E aí, mesmo naquele momento, ele foi rejeitado. E aí entra a agressividade. Uma questão muito importante, que eu fiquei pensando mais cedo, quem relaciona muito com isso é a visão do outro. Sempre. A subjetividade, né? Jonathan, posso interromper? Eu não penso só na questão da agressividade, não, gente. Isso é o ódio à realidade. Né? A agressividade, né? Ele fica agressivo, fica bravo, fica chateado, tá? Mas ele ter ódio da realidade, né? Que aquele outro não é ele, né? E isso eu acho que ele não soube discriminar, que aquele outro não é ele. Então é lógico que ele vai ter desejos próprios e que não tem nada a ver com ele. A rejeição dela não tem nada a ver com ele. Tem a ver com o que são os desejos dela. E eu percebo isso, que assim, muitos homens hoje, muitas mulheres têm dificuldade, né? A gente está falando ali que fica gritante na adolescência, de lidar com o que o outro deseja, com o que o outro pensa, com o desejo do outro, que às vezes não tem nada a ver com a gente. A gente vamos pensar assim, alguém que está só na fila do pão, né? Quem que é você nessa fila do pão? A pessoa tem questões ali pessoais dela que não dizem respeito ao que
eu sinto por aquela pessoa, né? Nossa, gente, é muita coisa para a gente falar, né? É muita coisa para a gente pensar. Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso programa, né? Mas eu acho que a gente pode deixar uma mensagem aqui para os pais, tá? É de muita atenção. Eu sei que a gente está correndo, eu sei que o tempo está passando muito rápido e isso para mim é muito perceptível, né? Mas vamos parar um pouquinho, né? Vamos dar um stop nessa vida, não pare assim, tipo, deixa eu respirar, deixa eu observar o que está acontecendo ao meu lado, deixa eu entrar no universo do meu filho, na manosfera dele, né, se é que eu posso falar assim, né, para que a gente possa compreender o que está ali e ter um olhar mais atento às nossas crianças, aos nossos adolescentes e aos nossos adultos jovens também, que estão, hoje a gente sai de casa mais tarde, né, Antigamente casava-se muito mais cedo, hoje você casa com 30, 35 anos e fica em casa com os pais, né, em função da realidade socioeconômica. Mas vamos parar um pouquinho, né? E aí eu quero agradecer imensamente a vocês. Eu ficaria aqui mais 1 hora, sem dúvida nenhuma, para a gente fechar isso, tá? E volto a dizer, se você não assistiu a série, assista, Adolescência, tá no streaming. Assista também o que vamos falar sobre Kevin, né? Precisamos falar sobre Kevin. Isso, tá? Assista porque é importante. E para a gente enxergar melhor essas crianças. E nunca se esqueçam, tá? Se você não sabe como lidar com as novidades, com as novas fases dos seus filhos, tem quem saiba. Procure um profissional especializado, tá? Uma pessoa que estudou, uma pessoa não que estudou 6 meses, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu tenho muito medo, porque tem muita gente se intitulando muita coisa aí, né? Não é uma crítica, mas é uma grande observação. É uma crítica também. É uma crítica. Tá? É uma crítica, sim. A gente tem que ser sincero, né? Nosso programa é de utilidade pública, como eu sempre digo aqui. Então, procure profissionais capacitados para poderem te ajudar. Se você não consegue, tá tudo bem. A gente não recebe manual de instrução para educar ninguém. A gente vai aprendendo com a vida, a gente vai errar e tá tudo bem também. A gente vai errar e vai buscar acertar da próxima vez. Então, Esté, querida, muito obrigada. Por favor, fique à vontade. Né? Deixe sua mensagem, se quiser deixar seus contatos também. Eu que agradeço ao público, né? Agradeço a vocês pela participação. Eu acho que nós estamos discutindo algo muito importante, né? Eu, dentro da psicopedagogia, né, trabalhando com adolescentes, crianças e até adultos, eu vejo o quanto que esse tema que nós tratamos hoje, né, ele é, assim, de urgência. Então, pais, cuidem muito, se acheguem, fiquem próximos, fiquem perto, cheguem perto dos seus filhos, né? As escolas vão agradecer muito, né? E os consultórios também, né? Então, com certeza. Porque a gente quer ajudá-los, mas a gente precisa da ajuda de vocês. No fim das contas, quem vai arcar com tudo que está acontecendo com esses filhos são vocês. Nós somos seus parceiros, mas a gente não pode fazer por vocês. Tem coisas que vocês precisam fazer. Perfeito, Esté. Quer deixar o seu contato? Esté, psicopedagoga. Esté com TH? Esté com TH, psicopedagoga. Obrigada, Esté. Jonathan, querido, muito obrigado. Prazer conhecê-lo, viu? Fique à vontade também de se despedir, dizer onde é que a gente te encontra. Prazer foi meu, muito obrigado. Queria só falar uma coisa para os pais na questão de busquem olhar para si. Também, né? Buscar entender o que vocês sentem, porque a partir daí vocês vão ter a capacidade de desenvolver e ver os seus filhos. De entender o que eles sentem, de ver o que eles sentem. Lidar com adolescente é muito difícil. É um momento muito delicado. Mas quando se acessa eles, é um momento muito rico de descoberta, de exploração, de algo muito novo. Então, é um momento muito importante. E eu queria agradecer também a Unipsico. A Unipsico é uma cooperativa de psicólogos aqui de Uberlândia. A gente trabalha... Nosso apoiador, né? Sim. A gente trabalha com vários psicólogos, com preço, com plano Unipsico, que eu acredito que seria muito interessante de vocês darem uma olhada. E vários psicólogos disponíveis, com várias abordagens, vários jeitos de trabalhar diferentes. E várias especialidades também, né? Além de também trabalhar com empresas, né? Isso, Jonathan?
Muito obrigada. E seu Eu tenho o meu Instagram. Instagram, que eu venho tentando alimentar ele. Aham. Mas Mas já sabe que você tem uma parceira massa, né? Que sua Sim. namorada faz isso, né? Sim, ela Então- vem trabalhando Ah, com legal. psicólogos agora. O meu Instagram é o Psi Jonathan Costa, é JHTH. Minha mãe Uhum. quis dar uma dificultadinha. Então, é só me procurar lá. Lá tem meus contatos, tem como me acessar. Eu venho trabalhando cada vez mais com adolescência, então eu gosto de aprofundar. Uhum. Então, eu fico à disposição. É maravilhoso, né? Bom, muito obrigada mais uma vez. E para você que esteve com a gente, um beijo no seu coração. Olhe para si e olhe para quem está com você. Olhe para sua criança, olhe para o seu adolescente. Fica com Deus e até o próximo Papo Cabeça.